Graça e paz. Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Em Êxodo 20, 12, fala desta promessa, fala dessa obrigatoriedade de estar honrando a pai e mãe como mandamento. Versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Palavra linda, palavra maravilhosa. Nesse pequeno texto, nesses 4 versículos, Deus, através do apóstolo Paulo, está nos ensinando, está nos dando as orientações de como deve ser um lar cristão no relacionamento entre pais e filhos. No versículo 1, ele diz aos filhos: filhos, obedecei aos vossos pais. Filho deve obediência aos pais, porque isto é justo. No versículo 2, ele diz aos filhos: olha, filhos, além de obediência, vocês devem honrar a teu pai e a tua mãe. Então nós temos que entender que aqui há 2 orientações do Senhor. Primeiro, obedecer. E o que é obedecer? Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. O filho que ainda vive na dependência de seus pais deve obediência. Ele deve agir de acordo com as instruções recebidas. E o que é honrar? Honrar significa respeitar e amar. Então nós percebemos que a honra, os filhos devem honrar a seus pais durante toda a vida. Os filhos devem honrar aos seus pais durante toda a sua existência. Porém, a obediência, ela deve ser enquanto os filhos viverem na dependência. Quando os filhos ganham autonomia, os filhos têm a liberdade para agir conforme os seus interesses, porém, sem nunca deixar de honrar a seus pais. E ele prossegue no versículo 3, para que te vás bens. Isso é bom para você. Ser obediente aos seus pais, enquanto vive na dependência, é bom para você. Honrar aos seus pais durante toda a sua existência é bom para você, para que você tenha uma vida longa. E ele adverte aos pais: pais, no versículo 4, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então é preciso que os pais tenham essa responsabilidade de não provocar os filhos na ira e criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Nós temos que entender que a relação pais-filhos é uma relação de submissão. A relação família é uma relação de submissão, onde o interesse, o bem-estar dos nossos filhos deve ser as nossas prioridades enquanto pais. E o bem-estar dos pais, os interesses dos pais, deve ser a prioridade dos filhos. Ou seja, nós temos que colocar como prioridade o interesse do outro. Isto é viver em submissão. Para que um casal vá bem, é preciso que o marido viva para satisfazer no Senhor, trazer a alegria no Senhor para a esposa. E a esposa deve viver para satisfazer no Senhor o marido. Isto é submissão.
quando nós colocamos o interesse do outro acima dos nossos interesses. É claro que dentro da família existem funções. Há a função do pai, que é o chefe da família cristã. Há a função da esposa, que é a ajudadora da família cristã. E há a função dos filhos. Mas perante o Senhor, todos são iguais. E todos se submetem. É preciso ter esse discernimento. É preciso entender as funções. E a Bíblia, ela delimita com clareza qual é a função do pai, qual é a função da mãe e qual é a função dos filhos. Filhos, sejam obedientes a seus pais enquanto vocês viverem na dependência dos seus pais. Filho, honre a seus pais durante toda a sua existência. Honrar é querer o melhor, é não falar mal, é entender. Obedecer é seguir as instruções. Obedece enquanto ainda é dependente. Honra durante toda a vida. Pais, não provoque a ira dos seus filhos, mas discipline conforme as orientações do Senhor. Na relação família, é uma relação de submissão. Pai coloca como prioridade o bem-estar dos filhos. Filhos coloca como prioridade o bem-estar dos pais. É um procurando o bem do outro. Quando nessa relação um dá mais e recebe menos, há desequilíbrio e as coisas não funcionam bem. Nessa relação tem que haver equilíbrio. E não podemos esquecer, irmãos, que a Bíblia delimita as funções de pai, as funções de filho e as funções da mulher. Porém, perante o Senhor, somos todos iguais. A família é o local onde aplicamos aquilo que aprendemos com relação ao Senhor. É na família onde vivemos uma fé de verdade. É na família onde somos verdadeiros cristãos. A Bíblia admoesta aqueles que querem ser líderes. Para que seja um bom pastor, primeiro é preciso liderar bem uma família. Ou seja, para que seja um bom pastor, é preciso colocar como prioridade a nossa família. Eu não sei como que você vê família. Eu não sei se você acredita ainda nesta instituição família. Mas nós que somos cristãos sabemos que família é projeto de Deus. Família foi criado por Deus. E criado por Deus antes da igreja. Antes que houvesse igreja, Deus já tinha criado a família. Nós temos que ser cristãos em família, sabendo amar, sabendo perdoar, sabendo compreender, aplicando aquilo que Cristo nos ensinou. Há muitos interesses em destruir a família. Há uma luta enorme para destruir a família. Mas nós cristãos devemos acreditar ainda na família e viver a família conforme as orientações do Senhor. Eu não sei se você tem dificuldade nos relacionamentos familiares. Eu não sei se você sofre na alma ou se sofre no corpo. Mas eu sei que Deus criou a família. E Deus criou a igreja, o Deus da Bíblia. É preciso que a nossa igreja seja uma grande família, para que aqueles que têm dificuldade na sua família natural encontrem na igreja essa família, este acolhimento e possa viver
conforme o desejo do Senhor. É preciso que cada um de nós façamos o melhor dentro da nossa família, dentro da nossa igreja. Que a graça do Senhor Jesus e a ação do Santo Espírito possa trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa mente, e nós possamos compreender o que é família cristã e quais são as nossas responsabilidades. O que é igreja cristã e quais são as nossas responsabilidades. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém e amém.